Olá! Nesse primeiro programa de 2024, eu quero te lembrar o que a palavra de Deus nos fala lá em Lamentações, capítulo 22. Que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas eu sei que nós temos um ano inteiro pela frente. Dias e dias de novas conquistas, talvez de novos obstáculos, mas também de nova insistência. Se lembrando que o Senhor é contigo por onde você andar e que assim como as misericórdias dele não têm fim e se renovam a cada manhã, você pode ter os seus dias renovados pelo Senhor e as suas forças também renovadas por ele, para que esse ano de 2024 seja um ano repleto de conquistas e principalmente repleto das bênçãos de Deus. Um feliz ano novo, o nosso programa está no ar. Muito boa tarde, obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É um prazer ter você conosco, ainda mais especial ter você aqui no nosso primeiro programa do ano, preparado com muito carinho para a gente falar sobre esse assunto que é tão especial, os novos planos, os novos projetos, como lidar com as frustrações do ano que passou, se você não realizou algum sonho. A gente tem muito assunto aqui, eu quero te lembrar que te esperamos em todas as redes sociais da emissora. Nós temos o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, que é o Hit TV Oficial, e aparece agora aí para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque através dele você acompanha nossa programação em tempo real e assiste também a todos os programas que já foram ao ar. Você pode também no sininho ativar as notificações, assim sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Eu estou te esperando sempre também no meu Instagram, @JaqueStefano, por ali sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia, uma maneira da gente interagir, ficar bem pertinho, e te espero sempre no nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Para toda a reflexão que esse novo ano nos pede, eu recebo aqui o doutor Alessandro Viana, que é psicólogo, escritor e palestrante. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaqueline. Nada melhor do que começar aqui com você. Não feliz ano novo, a gente está muito feliz em te receber aqui. Obrigado. Pensamos com muito carinho, porque a gente queria trazer, no dia de hoje, leveza, mas também trazer informação, orientação para o nosso público. Qual a importância dos planos para um ano que se inicia? Então, a gente tem muito assunto aqui com o doutor Alessandro. Doutor, primeiro começar falando, eu vou já tirar a parte mais difícil da frente, que é sobre as frustrações. Porque passou-se um ano e, assim como a maioria de nós, é difícil falar que alguém realizou absolutamente todos os planos em um ano. Eu acredito que 100% tudo nem dá, porque não é tudo que depende da gente. Muita coisa depende do outro, muita coisa depende de circunstâncias. Então, às vezes você tinha um planejamento, perdeu o emprego, aconteceu uma coisa na vida familiar, no casamento, enfim. Nem sempre tudo sai como a gente quer, mas dá para lidar com as frustrações, não dá, doutor? Sim, a gente tem as nossas ambições, né? Mas primeiro de tudo, Jaqueline, eu acho que agradecer pela saúde, agradecer por estarmos entrando numa nova fase, num novo ciclo e entender, como você bem falou, às vezes não dá para fazer tudo. A gente tem projetos, a gente tem anseios, mas a vida é dinâmica, né? De repente muda aqui, muda ali, cai uma chuva, altera alguma coisa na sua profissão. O importante é sempre a gente aprender também com as falhas, com o que não deu certo e fazer novos projetos, mas sempre fazer novos projetos baseado numa realidade também. Senão você aumenta a frustração, né? Você cria uma nova etapa, não atinge de novo e aí vem a tristeza. Então, assim, primeiro, aprender com os erros, aprender com o que não deu certo, reciclar e progredir a partir daí. Pronto, a gente vai falar já então sobre como se planejar com projetos que são possíveis, que são acessíveis para a nossa realidade, né? E, doutor, falar sobre algo que com certeza aconteceu com algumas pessoas que nos assistem, que aconteceu comigo, que é viver um luto em meio a um ano. A minha avó faleceu,
em 2023. E sempre que eu consolava e conversava com pessoas, a perspectiva quando a gente vive é bem diferente, né? Ainda mais quando a gente sabe o que a palavra de Deus fala. Eu sei exatamente, quando as pessoas me falam, eu digo, eu sei exatamente porque é esse meu papel como cristã, como pastora. Já dei palavra para muitas pessoas e quando a gente está vivendo o luto, o doutor Alessandro, inclusive, já falou aqui ao longo desses anos com a gente sobre esse assunto, não é tão fácil virar um ano. Então, eu tento aproveitar e falar, poxa, foram 86 anos muito bem vividos, sempre próximo a ela, foi maravilhoso. Agora, essas datas de comemoração, de virada de ano, para quem perdeu alguém também é muito delicada. Tem dica para isso, para passar por esse momento? Olha, já que como você falou, né, por mais que nós tenhamos o entendimento do luto, somos humanos e sentimos as dores, né? A primeira coisa e mais importante é a gente não esconder essa dor, porque tem gente que fala assim, não, tenta não pensar, guarda para lá, não. Psicologicamente falando, quando eu guardo, quando eu deixo para depois, eu posso vir a trazer um processo de somatização, que é um problema emocional que vai vir posteriormente. Então, assim, é você vivenciar isso, vivenciar a dor e entender que o primeiro ano, normalmente, claro que não é uma regra, mas normalmente essas datas comemorativas são mais difíceis. Então, é aquele momento que você vai ter um pouco mais de reflexão, de se respeitar. Então, não espere, não se culpe também por não estar naquela plenitude, naquela alegria, justamente porque você tem um sentimento negativo que, infelizmente, te acompanhou por um período. Então, se respeitar nesse momento é importante. O processo esperado é a cicatrização e o outro ano vai vir, o outro, e dias melhores, como a gente diz, dias melhores virão. É verdade. E aí, doutor, eu já queria que então a gente falasse sobre... A gente viveu um ano em que a gente imaginou um aquecimento no mercado, em algumas áreas teve, mas muitas pessoas ficaram e permaneceram desempregadas. E a gente sabe que isso também, com certeza, limita projetos. A questão financeira, a gente não pode fingir que não. Sim. Limita sonhos. Então, de repente, você tinha um planejamento de trocar o carro, de fazer uma viagem, sem dinheiro. Como eu digo, com dinheiro não se compra tudo, mas sem ele também não se compra nada. Então, obviamente, é provável que pela situação financeira da maioria das pessoas no nosso país, um recálculo de rota teve que acontecer no ano. Como lidar bem com esse recálculo que às vezes é necessário, doutor? Olha, lidar bem é sempre difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um entendimento. Como você bem falou, a gente vive numa dinâmica de economia que ela é instável, né? Às vezes a gente tem ciclos positivos e aí, nesse ciclo positivo, naturalmente, a gente faz grandes projetos, a gente tem uma ambição. Mas eu acho que, assim, primeiro, a gente não pode também delegar a responsabilidade só ao outro, só à economia. Fazer uma reflexão também, o que você deixou de fazer ou o que você poderia ter feito a mais para conseguir aquele objetivo. Porque tem muitas pessoas que acabam se influenciando por um tema. Por exemplo, Jaqueline, nossa, a economia está mal. E aí aquela pessoa está com alguma dificuldade, ela já coloca essa informação aqui e essa dificuldade ela acaba acomodando a pessoa. Então, tudo bem, eu tinha um projeto para ir por lá. A economia está com um problema aqui. O que eu posso fazer para dar uma desviada, mas continuar o meu projeto? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com um processo chamado autossabotagem. Né? Quantas pessoas na pandemia tiveram as suas dificuldades, mas quantas pessoas se reinventaram ali? Então, isso depende disso daqui, da crença, de você ter um projeto e de você ter criatividade em cima até das adversidades. Você falou, doutor Alessandro, me fez lembrar até de uma conversa que eu e meu marido tivemos recentemente com uma pessoa que falou pra gente, na pandemia eu fiquei rico, descobri uma porta nas vendas online, ele começou a comprar aquilo que ele achava que ia vender, armazenar na garagem de casa e vender de maneira online. Então, ele ia, por exemplo, ele é de São Paulo, ele ia a 25 de março, a Santa Efigênia, comprava alguns objetos que ele achava isso aqui vai vender bem, armazenou, colocou ali o dobro do preço. O que a gente fez na pandemia? Não queria ir até a esquina, pagava mais para poder entregar, ele conseguiu pôr naquele full que chega rapidinho, no mesmo dia ou no dia seguinte, pronto. Ele falou, eu simplesmente em 2 anos, essa pessoa falou desse jeito aí pra nós. Foi bem isso, eu não sei, mas ela falou, fiquei rico. Acho que o que ele quis dizer é,
conseguir me reinventar. É sobre isso também, Sim, não é? sim. Não necessariamente ficar rico, mas o que o senhor está falando, se reinventar em meio à adversidade, né? Sim. Você falou uma coisa que, coincidentemente, eu ouvi muito no consultório. Olha, eu me dei bem, eu fiquei rico e realmente, porque abriram novas possibilidades. Uma coisa é certa, Jaqueline, o ser humano ele é incrível e isso daqui, a nossa mente, ela é sensacional. Só que às vezes a gente tem preguicinha de usar. Às vezes a gente está lá tão encaixotadinho num pensamento que a gente esquece de olhar além. Então, nesse momento da adversidade, o que a gente faz? A gente mergulha na tristeza, a gente se fecha e aí vem a acomodação como consequência. Então, na adversidade, o que nós teríamos que fazer como regra? Pensarmos, como eu vou lidar com isso? O que eu posso fazer para superar? Então, ao ver uma barreira, você não tem que parar na barreira, você tem que pensar, peraí, como que eu vou fazer? Tem uma escada aqui? Não tem. Vou ter que dar um passo para trás para correr, para pular? Vou tentar. Então, muitas pessoas fizeram isso e isso é real. Eu acredito muito, e 22 anos de clínica, né? Eu vejo assim, os casos de sucesso, sejam profissionais ou de relacionamento, eles foram construídos diariamente e através disso daqui e das ações. Então, a gente tem o poder de ressignificar, tem o poder de construir. O que a gente não pode é se acomodar na frustração, né? Passou o ano, não atingiu o objetivo, eu não dou conta, é melhor não fazer objetivo nenhum, né? Não, muito pelo contrário, use isso daqui que é o bem mais precioso. O doutor me fez lembrar de uma cena que eu vi, acho que faz um tempo, já deve ter sido ano retrasado isso com meu filho, que tinha um presente no carro para ele pegar, que a minha sogra falou, né? Pega lá o presente do papai que está no carro, acho que era aniversário do meu marido. E daí o Davi, nessa época ele devia estar com 4 aninhos. A gente ficou olhando, né? Porque é de vidro assim a sala, né? Tem o vidro e a gente ficou olhando ali no carro. A hora que ele foi, ele abriu a porta da frente e o presente estava atrás. E as outras portas estavam trancadas, a chave estava com a gente. Eu falei, ele vai voltar. O meu marido falou, não vai voltar, fica vendo. Aí ele tentou ir de um lado, ele tentou ir de outro. Ele deu a volta. Ele por dentro pulou para o banco de trás, pegou, pôs para o banco da frente. E aí, lógico que me trouxe uma reflexão para a vida, que é... de imediato, é uma situação específica, eu teria voltado para pegar a chave. Não, ele ficou ali dentro, pequenininho, pensando, eu vou pegar esse presente. Me deram essa missão, como é que eu vou fazer? E eu quero trazer isso para a nossa vida, porque às vezes, diante de uma situação que a gente fala, poxa, aqui não sei o que eu vou fazer. Às vezes tem uma saída ali e a gente não está vendo, né, doutor? Exato, fica tão focado numa situação. Eu vou dar um exemplo que eu repito esse exemplo muito em consultório, Jaqueline, Olimpíadas. Então toda Olimpíada tem alguém que bate um recorde. Então eu vou falar um número aqui no chutômetro, tá? Natação 100 metros. Então 1 minuto e 37 foi o recorde do ano passado. A maioria das pessoas, né, 99,9%, nossa, impossível. Imagina o quanto esse cara treinou para chegar ali. Tem sempre um maluquinho, entre aspas, que fala, eu vou passar por cima desse recorde. E vai, treina e treina. Então, assim, como o ser humano ele é sensacional nisso. O problema é que às vezes a gente gasta um tempo pensando só naquela saída, naquele caminho. E tem tantos outros que a gente pode criar, né? A criatividade que a gente tem aqui para ser usada, é que eu insisto, a gente usa muito pouco. Agora, doutor, para destravar, a gente vem de um momento que até me preocupa um pouco, já recebi aqui diversos coaches, acho que eles têm um papel fundamental, aqueles que se formaram, estudaram para isso, acho super interessante. Mas eu tenho visto um movimento que até me assusta, que é de pastores coach, de todo mundo coach, todo mundo te treinando e tal. Isso aqui é crença limitante, isso aqui, aquilo. Mas, doutora, afinal de contas, eu sei que cursos são muito importantes, eu acho que as imersões podem ser muito interessantes, mas a vida é uma construção. Aquilo que, de repente, está travado há muito tempo, que está, entre aspas, até atrofiado na gente. Tem pessoas que não criam mais, tem pessoas que não têm mais perspectiva. Talvez seja necessário, sim, um tratamento, uma ajuda psicológica, um pouco mais de tempo para voltar a desenvolver, como o senhor falou, isso aqui, doutor. Jaqueline, primeiro tenho que te agradecer por essa pergunta, porque, assim, ela é tão importante, né? Eu também, acho que eu nunca comentei contigo, mas eu também tenho formação em coaching. E é uma formação muito válida, só que a gente tem que entender o seguinte, o ser humano ele demanda de um tempo para se construir, como você bem disse, né? Eu até brinco, eu levei 48 anos para ser isso aqui com as falhas, com as qualidades, como que eu vou mudar de uma hora para outra? Então, o que acontece é que no processo de coaching, você busca um objetivo, busca uma meta e vai trabalhar.
E aí essa pessoa que está sendo coach, que está sendo paciente, digamos assim, ela está lá predisposta e ela vai e eventualmente até atingir a meta. O problema é, se for um caminho que não foi tão bem elaborado, esta meta, esse objetivo não vai sustentar. Porque atingir é aquilo que falam, né? Chegar no topo todo mundo pode chegar, mas o grande desafio é você manter. Então, este é o grande problema. E muitas pessoas acabam chegando nessa situação indo até contra valores. Então, profundamente deveriam ser vistos esses valores, essas questões, até a dificuldade para chegar, o processo de autossabotagem, que fez com que a pessoa não atingisse o objetivo. Então, me preocupa muito essas buscas e essas metas com tempo reduzido, né, nesse processo aí avassalador. Então, isto pode adoecer. E te agradeço mais uma vez. Quero já emendar, porque na sua fala, doutor, a gente vive um momento, meu filho hoje com 6 anos, é a geração do clique. Por mais que eu tenha demorado o máximo que eu pude, mais de 2 anos, esses dias ele virou pra mim, ele falou, mamãe, todos os meus, desse jeito, todos os meus amigos têm TikTok, só eu que não. Eu falei, você vai continuar? Usei a frase da minha mãe, né? Você não é todo mundo. Lá vou eu repercutir a frase que a gente ouviu muito na nossa infância. Falei, não, senhor, não vai ter TikTok. Ele falou, e quando eu for adolescente? Aí eu falei, a gente pode pensar. Ele falou, com 7 anos eu vou ser adolescente? Eu falei, não, senhor. Mas por que eu tô falando isso? É uma geração que, por mais que a gente controle, tá ali na escola, num período de atividade que eles deixam as crianças mais livres, eles deixam pegar o celular, é uma olhada no amiguinho, é a geração do clique. A gente que é dessa geração que a gente chama de híbrida, também acabou se tornando a geração do clique. A gente quer tudo para ontem. Como entender que uma conquista tem que passar por um processo, doutor? É aquilo, né? Uma casa começa pela fundação, depois por um tijolo, né? E você falou uma coisa bem importante, porque além dessa frustração, eu tenho acompanhado muitas pessoas adoecendo mesmo, fazendo projetos a curtíssimos prazos, sem base, sem estrutura, e que você vê que não vai chegar. Então, eu acho que a primeira coisa, já que a gente está falando de projetos para o ano, Jaqueline, quando você vai fazer um projeto, você tem que aprofundar na reflexão, né? Por exemplo, eu quero emagrecer 30 tá até quilos. Aqui, ó. Até deixei anotado emagrecer, tá aqui para conversar, porque eu sei que ele é especialista nisso aí também. Posso falar, 90% dos projetos tem emagrecimento. Não é? Então, assim, quero emagrecer, tal, legal. Quero emagrecer, todo mundo quer perder 1 quilinho ou outro. Qual que é o processo para isso? 30 quilos eu quero perder em 2 meses. Qual vai ser a agressão que você vai fazer para o seu corpo? Então, toda hora que a gente for pensar num projeto, primeiro, você tem que se respeitar, você tem que ir a fundo. Um projeto de emagrecimento, por exemplo, você tem que passar por um especialista, porque tem pessoas radicais que ficam sem comer, né? Faz o regime da água, ou o regime só do ovo, enfim, isto agride e debita e vai machucar lá na frente, e não vai sustentar também esse emagrecimento. Estou pegando esse fato como exemplo, mas todo o processo de construção demanda elaboração, demanda uma introspecção, uma reflexão, para aí sim você dar os passos. Então, qualquer coisa rápida, de bate-pronto, a chance de não ser consolidada e não se estruturar é muito grande. A frustração vem ali. Doutor, e aí eu quero falar, aqui na Igreja da Graça, todos os anos a gente tem o projeto de vida, que é um papel que a gente pega e apresenta para Deus os nossos planos em todas as áreas da nossa vida. Várias igrejas fazem algo semelhante e eu já vi muitos psicólogos falarem para nós sobre a importância de realmente passar para o papel, de escrever os seus planos. Eu quero já fixar mais algumas dicas de planos que sejam possíveis, mas antes disso entender, de fato, para o nosso cérebro, para o nosso psique, papel e caneta, escrever, faz alguma diferença? Muita diferença. Eu vou além do escrever. Quando você tem um projeto, tenta refletir mesmo, porque tem gente que faz assim, escreve 10 coisas aí e vai. Nesse momento eu não estou refletindo nada, estou descarregando. Então, assim, coloca o mês, coloca os passos que você vai ter que fazer para conseguir esse projeto. Quando você coloca 10 projetos na sua cabeça, eu brinco assim, fica nas nuvens. Bate um vento, a nuvem vai embora, o projeto se perdeu. Quando você coloca no papel, primeiro, você está usando a tua percepção visual e a sua percepção visual vai utilizar o seu cérebro. Quando você tem data, você acaba tendo, como eu brinco, um pica-pau te incomodando ali, falando, olha, está chegando abril e você está longe da sua meta. Então, quer atingir os seus objetivos? Pense nele, estruture e coloque prazos. É a forma mais real e palpável de conseguir.
E aí, doutor, o senhor me fez lembrar também de algumas situações que vão te demandar o planejamento. Vou dar um exemplo simples, tá? O sonho de fazer uma festa em buffet para o filho, que é uma coisa que hoje eu tô na geração que vejo todas as mães, as amigas passando. Então, teve um ano que eu fiz, um outro ano eu falei, não, já fiz ano passado, dá pra fazer uma coisa mais simples. Mas vamos supor que seja o sonho aí dessa família. Queremos fazer a festa de buffet. Tem que ver se tem 1 ou 2 filhos, se os 2 vão querer. Já tem que começar por aí esse planejamento. Mas o que eu digo, se você chegar, vamos imaginar que seu filho faz aniversário em junho. Em junho, para ver essa festa, não se planejou, não guardou o dinheiro, muitas vezes nem vai ter a data. É uma bobagem, mas é uma coisa que talvez vale a pena já estar lá no seu projeto do ano, para você falar, ó, vou guardar R$500 por mês, vou guardar R$400 por mês, 150 por mês, sei lá quanto que você pode guardar. Olha, vou já pegar uma parte desse 13º que ainda não gastei, vou guardar para isso. Então, parece uma bobagem, mas são detalhes que com planejamento dariam muito mais certo, né? Sem dúvida. E se não derem certo, vai causar uma frustração enorme e pode adoecer a família. O que acontece muitas vezes também, que eu entendo como um erro, os projetos para o ano que vem. As pessoas buscarem os projetos macros. Claro que nós temos que buscar grandes passos, mas e o dia a dia? Como você falou, um aniversário de um filho, isso tem uma importância enorme, né? Mais do que, de repente, trocar uma casa é importante, mas espera aí, tem um filho, tem um sentimento que naquela casa pode ter muita felicidade. Então, você fazer todo esse planejamento, por isso que, como você disse, por isso que colocar no papel, fazer um projetinho, fixar ali, conversar com pessoas, isso para a família, principalmente, é fundamental. Porque causa frustração, causa tristeza. E essa tristeza, o que vai fazendo? Vai tirando energia da gente, uma energia que poderia ser proativa, e essa energia negativa, digamos assim, interfere nos outros projetos. Aí você finaliza o ano sem nada atingido e com uma tristeza enorme. Então, aí eu quero já te fazer uma pergunta sobre a parte dos planos que podem ser reguladas em família. Porque quando a gente tem o marido, a esposa e os filhos, não dá para você fazer alguns projetos sozinho. Então, eu dei o exemplo do aniversário. Nesse momento, o meu filho vai fazer 7 anos. Ele esse ano já está falando que o que ele vai querer é viagem, não é festa. Tá. Então, entender como é o seu filho. Então, pode ser um filho que queira uma festa, o outro filho pode querer uma viagem, no seu aniversário, no aniversário do seu marido. Então, pode parecer muito distante, dependendo de quando você faz aniversário, mas esses detalhes, vamos trocar o carro esse ano, vamos dar uma segurada, não vamos trocar o carro e vamos fazer uma viagem maior no fim do ano com a família. É importante chamar todos, dependendo, lógico, da faixa etária dessa criança também, mas como a gente pode fazer esses planos em família, doutor? Eu acho tão importante isso, porque, primeiro, o que mais se confunde é o projeto do pai e da mãe, colocando as frustrações e as situações que não foram vivenciadas, colocando para o filho. Então, entender primeiro, claro, a gente tem alguns padrões, algumas normas, mas quando se fala de ser humano, daquela parte mais interna, não há o padrão, há a vontade de cada um. Então, é tão importante essa conversa, tão importante também, Jaqueline, quando se trata de um casal, a concessão. E eu sempre repito até aqui no seu programa, concessão desde que não venha me agredir. Mas é importante a concessão. Poxa, a gente queria atingir aquilo, não vamos conseguir. O que a gente pode fazer? Né? E aí, de repente, você tem o cabeça mais dura que fala, não, vamos. É importante rever isso. O trabalho em família vai ser tão produtivo porque mais de uma pessoa pensando num projeto e evitando que alguém venha sabotar. Da mesma forma que eu te falei, alguém está olhando um projeto e está olhando naquela direção apenas. Vem alguém aqui com uma ideia e fala, olha, se a gente fizer esse caminho pode ser até melhor. Então, é importante. Quando se trata de família, é importante que todos... Claro, você tem o seu projeto individual aqui guardadinho, mas projeto de família é fundamental. E, doutor, vamos fazer... Eu gosto de fazer essas reflexões contigo. Quando a gente se casa... Os projetos pessoais, eles continuam existindo, mas a gente acaba tendo muito projeto em comum. Porque o que a gente imagina é que se você se casou com alguém, não é porque um queria ir para o norte, outro queria ir para o sul. Eu sei que isso tem que ser pensado antes, às vezes não é, né, doutor? Mas no mínimo que a gente tem que imaginar é que os dois têm sonhos parecidos, né? Se você se casou com alguém que quer morar num lugar de muito frio, quer ir para outro país, morar lá na Europa, e o seu sonho é morar no Nordeste, alguém vai ter que abrir uma grande concessão nesse caso, né? Alguém vai sofrer. Mas vamos imaginar os casais que têm, assim, certo equilíbrio e que tenham algumas metas. Então, um dos dois, por exemplo, quer parar de trabalhar.
Muitas vezes é a mulher que está ali numa fase, criando os filhos e fala, eu queria engravidar, eu queria me dedicar mais às crianças. E, em compensação, talvez uma outra mulher diga, olha, eu não quero ter filhos por enquanto, eu quero acelerar agora numa fase produtiva, vamos congelar óvulos, vamos fazer o que lá para o futuro? Essa conversa tem que acontecer? Deixa eu me contar daqui a pouquinho, tá? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. É claro que o doutor Alessandro não vai passar por aqui sem nos dar mais dicas de emagrecimento também. Eu sei que a gente sempre faz isso com ele. E no começo do ano a gente tem planos sobre isso, independência financeira, o sonho da casa própria, sonhos maiores, como a gente pode regular isso tudo? Daqui a pouquinho eu continuo conversando com o doutor Alessandro Viana, não saia daí. Olá, eu sou Mônica Bragante, sou artesã, participo do nosso programa desde 2012 e os planos para 2024 é você se programar, fazer seu planejamento para obter sua conquista desejada. Desejo a vocês um feliz ano novo e que Deus abençoe a todos. Beijos! Ei, turma do nosso programa, que alegria! É bom falar aqui, porque aqui é do nosso programa, é meu, seu, nosso programa, já que como é bom estar aqui com você mais uma vez, e vocês que estão aí na sua casa, para desejar a vocês um ano de 2024 maravilhoso, que seja um ano abençoado, cheio da paz, da saúde, da prosperidade, mas que principalmente, que o centro da sua vida, que o objetivo da sua vida seja o Senhor Jesus. Coloque os seus planos, eu sempre faço isso, coloque no papel os seus alvos. Costumo falar que quando a gente não tem alvos, qualquer coisa que a gente acerta é bom. Então faça isso, crie esse hábito. Coloque alvos, ore naqueles alvos, ore antes buscando os alvos e depois coloque os alvos e eu tenho certeza que no final de um ano a sua vida será diferente. Tenha práticas diferentes, porque quando você continua agindo do mesmo jeito, o resultado será sempre igual. Então, mude as práticas para que o resultado seja diferente. E lembrando que aquele que tem a vida no Senhor Jesus, quando as portas se abrem, foram abertas por Ele. E quando elas se fecham, também foram fechadas por Ele. Que Deus abençoe o seu novo ano, que seja um ano repleto da presença dEle. Beijo, Jaque. Beijo a todos. Olá, tô passando aqui para te desejar um feliz ano novo, cheio de paz, tudo de melhor aí para você, telespectador e amigo do nosso programa. Esse programa que lhe traz tantas informações dia a dia e você também que acompanha o artesanato, tô aqui para desejar tudo de melhor. Que venha 2024 cheio de arte para você. Beijo. Meus queridos telespectadores e toda a equipe da Hit TV, eu tô aqui para desejar que Deus abençoe cada um de vocês nesse final de ano e que 2024 seja um ano com muita alegria, muito amor, muita saúde e principalmente a paz entre as pessoas. A gente amou! Selecionamos alguns convidados, claro que a gente gostaria de colocar todos, mas alguns convidados que fazem parte da história do programa para te desejar um feliz ano novo. Obrigada aos que participaram, eles representam todos os convidados que têm passado por aqui, viu? E agora a gente volta a bater papo com o doutor Alessandro Viana, que é psicólogo, palestrante, escritor e fala com a gente sobre os planos para o ano de 2024. Doutor Alessandro, a gente retoma com o que eu coloquei no bloco anterior. Então, os planos pessoais se misturando um pouco com o plano familiar. Então, se eu como mulher escolho que quero parar de trabalhar ou que não quero ter filhos agora, se o marido fala, olha, vai ter uma oportunidade de emprego em outro país, estou mirando lá, peraí, é pessoal, mas também vai interferir na família. E aí, doutor? Olha, Jaqueline, situação delicada. Primeiro, né? O que a gente tem que pensar, assim, qualquer decisão dessa, que seja uma gravidez ou postergar uma gravidez, ou eventualmente mudar de trabalho. Quando você fala numa questão família, dupla principalmente, ambos têm que ter a sensação de felicidade de algo positivo, né? O que eu vejo muito, infelizmente, que acontece é que alguém se empolga com uma ideia, né, e acaba se cegando e esquecendo do parceiro. Então, isso tem que ser muito bem falado, né? Vou falar até mais o mesmo, tem que ser muito bem discutido, muito bem elaborado. E se alguém realmente não estiver convencido deste passo, seja uma mudança de país, profissional, ter um filho,
é melhor esperar e refletir. Porque eu já vi essas mudanças acontecendo e a pessoa que não estava de acordo acaba elegendo o outro para descontar toda aquela frustração e a raiva. E aí a gente acaba desenvolvendo um problema no relacionamento, né? Então, na dúvida, na incerteza, na eminência da frustração, pausa e reflita melhor. Porque oportunidades na vida, se Deus quiser, sempre virão como sempre vem. E aí, doutor, entender também quando, de repente, nessa relação é momento de pedir ajuda de alguém de fora. Então, às vezes tem um dos pais dessa, de repente é o sogro, às vezes é o pai, às vezes é a sogra, às vezes é um pastor, e bom se for também um psicólogo, uma pessoa de fora que possa ouvir a situação, porque eu vejo que às vezes o que não quer ir, o que não quer a mudança, não tem coragem de falar claramente isso, só que aí vai descontando, né, às vezes na reação. O que é muito ir, que é tanto ir que às vezes nem tá parando para ver que não é plausível, às vezes tem filhos, o que vai ser essa mudança. Então, de repente tem um amigo, de repente tem alguém que essa pessoa ouve muito, e daí eu insisto, melhor ainda se puder ser um psicólogo, porque se é um conflito muito grande, se há alguma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança de país, se quer ou não ter filhos, tem coisas que são pontuais e muito importantes. Precisa ser muito bem definido entre o casal. Não dá para pôr debaixo do tapete, né, doutor? Sim. E é um gesto de humildade também do casal, eventualmente procurar uma outra opinião apartidária. Né? Apartidária, isso aqui é muito importante. Que não queira acolher uma só pessoa. Porque, às vezes, uma pessoa de fora, ela enxerga um cenário que quem está lá envolvido com os sentimentos não consegue enxergar. Né? O que a gente tem que fazer é tudo num relacionamento, principalmente, para que tenha leveza e continuidade. Porque eu sempre digo, o relacionamento não é tão simples, né? São duas pessoas gerenciando a mesma empresa, Verdade. Que é o matrimônio. Então, já tem as suas dificuldades diárias. Se isso a gente aumenta e coloca numa situação de uma mudança radical, o problema é quase certo de vir a ocorrer. Então, elabora, vá para uma terapia, peça uma orientação de um pastor, chame algum amigo de confiança do casal, dos dois, né? Para ajudar na reflexão. E nenhuma atitude grande deve ser tomada de uma hora para outra. Às vezes até questão profissional, Jaqueline, às vezes vem a empresa e fala, olha, preciso de alguém no país tal, mas essa mudança tem que ser no mês que vem, na semana que vem. Então, assim, nessa situação, questione, porque eu já vi muita gente sofrendo com isso. Às vezes a pessoa entra no entorpecimento só da questão financeira, né, da questão de estar em outro país e esquece os meandros desta mudança, os filhos no colégio, uma outra língua. Então, já vi muitas pessoas se frustrarem também. Então, tem que ser muito bem conversado. E aí, doutor, eu vou voltar então para a listinha de desejos de algumas pessoas que é, por exemplo, casar. O desejo, às vezes, é tão grande, tá lá na listinha, ela quer em 2024 casar, mas se esqueceu que o que muitos casais vivem hoje de conflito só vivem porque não tiveram algumas conversas muito importantes antes do casamento. Então, é um detalhe, um diz que quer ter filho, outro diz que não quer, depois ele muda, depois ela muda, às vezes não. E se você já se casou e você tem o sonho de ter filho e o outro já tinha o sonho de não ter, em algum momento isso vai dar um impasse muito grande, porque às vezes as pessoas não mudam de ideia. Eu estou dando um exemplo de tantos, brinquei. Se um quer morar na neve, o outro quer morar no calor, parece uma bobagem, mas em algum momento isso pode dar problema. Doutor, fala um pouco sobre isso para quem está no planejamento do casamento. Claro. Em algum momento vai dar problema. Vai dar. Ou alguém acaba ficando numa situação tão passiva que adoece. O que eu costumo dizer no começo de um relacionamento, Jaqueline? É como se fosse uma entrevista de emprego, né? E aqueles 3 meses a pessoa, ela muitas vezes faz o melhor dela e depois vai relaxando. Neste momento não se conversa sobre problemas, sobre grandes ambições, então fica todo mundo ali em cima do muro. É tão importante falar isso porque é construir uma jornada, é construir um projeto de vida, é ter um planejamento. Então, é importante que seja falado, é importante que alguém ali, certamente, eventualmente, vai ter que abrir mão. É importante que quem abriu mão verifique se essa situação não vai agredir realmente e, de repente, até procurar ajuda, como você sempre sugere. Então, assim, tem que ser dito tudo. E essa ânsia de casamento que, às vezes, a pessoa coloca lá,
muitas vezes vem muito pela questão cultural, de cobranças, daquelas amigas, sabe? Que falam, você vai ficar pra titia, ou como assim, você vai casar e quando você tiver filho vai ser seu neto? Sabe aquelas coisas que até a cobrança de ter um filho, que às vezes está ali naquela lista por causa do outro, não por causa de si, né? Exato, exatamente. Às vezes as pessoas nem pensam e vão cumprindo metas, né? Sem sentir se aquilo é dela. Então, tudo isso tem que ser muito bem falado pelo casal. A conversa entre o casal não tem que ser só conversas prazerosas. A gente pensa que é só isso, mas não. A vida, ela tem oscilações, né? Eu costumo dizer até que é uma montanha russa. Você tem a parte plana e você tem o looping, mas isso também é a diversão da vida, é aquele looping, claro, né? Aquela excitação. Então, tudo tem que falar, as coisas boas, as coisas negativas, para serem trabalhadas e não se colocar nunca sob o tapete. Aí é o grande erro. E, doutor, o que fazer com os tópicos que estão lá na nossa lista, no nosso projeto, e que não dependem só da gente? Então, vida financeira, vida profissional. A gente tocou num assunto, eu tenho amigas que têm aí a minha faixa etária, que estão próximas aos 40, que têm o sonho de ter filho. Algumas até se planejaram financeiramente, tentaram fazer inseminação. Só que isso é uma coisa que não, você pode controlar até o lado X. Mesmo com dinheiro, ter ou não ter um filho, o X da questão, o cerne da questão, não depende de você. Porque pode não acontecer, mesmo tendo dinheiro, mesmo estando na mão do melhor especialista. Assim como se você é casado, não está planejando engravidar. A gente já falou com vários ginecologistas aqui, doutor, método cruzado pode ajudar, mas não existe 100% de eficácia de que você não vai ter um acidente, não vai engravidar se você é casado e tem relação. Então, existem coisas que não estão exatamente no nosso controle. Essas situações devem estar na lista, podem estar na lista, como que eu as pondero? Olha, elas devem estar na lista, sim, com muita reflexão, mas entendendo que eu vou fazer o meu melhor, a minha parte. Nós temos a terrível onipotência de acharmos que a gente tem o controle total. O controle vem de lá de cima. Nós somos os executores, nós temos a nossa parte para fazer. Então, o que eu falo para essas pessoas, até colocam essas super metas que não dependem só delas. Faça o teu melhor papel. E no final do ano, você não chegou, não atingiu aquela meta, mas reflita, poxa, eu fiz o meu papel, vou continuar fazendo, uma hora pode acontecer. Agora, não dá para você invalidar também, se invalidar por uma questão que não depende só de você, né? Então, a gente tem que ter essa humildade também de entender que a gente não tem o controle total de tudo. E tem gente que sofre por isso, né? Perfeito. Os ansiosos, então, querem ter o controle do já ano que vem. Já estão sofrendo com 2025, sim, né? Exatamente. No primeiro dia de 2024. Dia, Doutor, por a gente ter acompanhado a sua carreira e ter te visto também num reality show que teve bastante repercussão falando sobre emagrecimento, eu acredito que também é um motivo que faz muitas pessoas te procurarem. E geralmente na listinha de todo mundo, seja para 1 ou 2 quilos, ou seja para uma meta ainda maior, como o reality que você participou, de 30, 35, sim, 40 quilos, emagrecer tá ali. Você falou uma coisa muito interessante que eu quero trazer para esse tópico, mas serve para todos, que são as metas atingíveis. Então, eu tenho a meta de emagrecer 10 quilos em 1 mês. Como que você vai fazer isso? É saudável fazer isso? Procura um médico para isso. Se não conseguir, vai se frustrar quanto? Fala um pouco sobre isso, aproveitando a sua expertise sobre esse assunto. Claro, claro. É aquilo, né, Jaqueline? As pessoas têm ambições. Eu acho que assim, a gente tem que ter mesmo. A vida precisa desses propósitos. Só que devem ser propósitos palpáveis. Porque se eu coloco um propósito muito alto e eu não atinjo, vem uma frustração. E no caso da obesidade, frustração vai compensar onde? Na comida, que dá o prazer momentâneo. Então, primeira coisa que eu sempre falo, Jaqueline, tem uma palavrinha tão simples e básica que a gente deveria acreditar nela, que se chama equilíbrio. Perfeito. Quando você vai num projeto para pensar em emagrecimento, primeiro, nada de radical. Não acredite em nada de radical. Aquela situação que um especialista falou, faça o regime tal, não acredita nisso, porque esse teu organismo precisa de tudo. Ele precisa do carboidrato, ele precisa da gordura, ele precisa de tudo. Então, a gente não pode cortar nada de forma radical, porque você vai adoecer. Então, quem tiver a possibilidade, passe no especialista, né? O programa que você até citou, nós éramos 4 especialistas. Nutricionista, eu, ajudando na parte emocional, um educador físico e uma endocrinologista. Qual que era a fórmula mágica que a gente usava? O básico, a saúde.
Atividade física, uma alimentação adequada, não era aquela alimentação surreal, alimentação só à base de água, de gelo. Só ovo, né? Não existia Todo dia. isso, não existia. Então, o que eu falo, quer emagrecer? Então, repense a tua alimentação, né? Passe eventualmente num profissional para ver qual a alimentação mais adequada, faça atividade física vai te ajudar a emagrecer, atividade física é um grande auxílio para o emocional. Todos os meus pacientes, eu insisto nisso, porque desenvolve reações químicas que ajudam a combater depressão, ansiedade e logo te dá mais motivação para enfrentar esse trajeto de emagrecimento. Então, faça projetos reais. Se você demorar 1 mês, 3 meses, 6 meses para atingir seu objetivo, tudo bem, a vida não vai acabar amanhã, né? E nada que se faz a curto prazo no processo de emagrecimento perdura. Por isso que existe tanto o efeito sanfona. E uma outra informação importante, Jaqueline, eu me empolgo, né, para falar de obesidade. Por favor. Uma outra informação importante. Quando você atinge o peso que você busca, o peso saudável, com qualidade, você tem que manter esse peso um pouco mais de 1 ano, porque é a hora que o nosso organismo começa a entender que este é o novo modelo, que esta é a nova pesagem. Por quê? Quando você tem uma perda, o organismo ele não está entendendo que você está ficando mais bonito, mais saudável, ele está entendendo que tem algo errado. Então, vai sempre tentando buscar o peso original. Então, atingir o objetivo, nada de sair comemorando com doces, Comemorar na pizzaria, no rodízio, né? Mas é o que mais tem isso. Então, não, vamos gradativamente. Ninguém precisa tirar pizza também de uma vez ou uma carninha. A questão é o bom e velho equilíbrio para tudo, para tudo. E emagrecimento também. Perfeito. Agora, doutor, vamos ajudar um pouquinho quem está desempregado, como a gente já citou aqui, ou até mesmo quem quer mudar de área profissional. É uma meta que depende da gente, mas não só da gente. Isso pode ir para a lista. Como que eu posso, você falou sobre se auto-sabotar, né? Como que eu posso fazer para... Tá ali no projeto, talvez esteve em 2023, mas você não fez nada para essa mudança acontecer. Eu ponho na lista e faço o que com isso, doutor? Exato. Lembra que eu falei, a hora que você colocar na lista, colocar um prazo e colocar ações. Porque quero mudar de emprego. Legal. Parabéns, né? Fica aí aguardando, não, quero mudar de emprego. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de mais relacionamentos, mais pessoas que saibam disso. Eu preciso reativar meu currículo ou até refazer meu currículo. Eu preciso fazer outros cursos, já que eu quero mudar de área. Então, coloque as ações que estão dentro desse pensamento. No caso da pessoa sem emprego, a mesma coisa. Peraí, eu já bati em todas as portas que eu poderia bater? Porque, às vezes, Jaqueline, não é uma crítica para quem estiver ouvindo, mas, às vezes, a pessoa está sem emprego, fica aqui e falando, estou sem emprego. O que você está fazendo de diferente? Por favor, acredite nisso daqui. Acredite na sua criatividade, nas suas ideias e nas suas ações. A vida, eu costumo dizer que nessas situações de buscas de objetivos, ela é uma estatística. Quanto mais eu executo, mais a chance de eu atingir. Quanto menos, logo vai ser mais um ano que você vai reclamar e não vai atingir nada. Muitas das grandes marcas que nós temos faliram algumas vezes até se tornarem quem se tornaram e teve a ver com a insistência, né? Sim, então é importante a gente pensar nisso. Doutor, eu tenho 5 minutinhos. Pode falar. Eu tenho um exemplo bem rápido. Por favor. Eu lancei 2 livros, você sabe disso. O primeiro livro, eu tive 22 vezes a palavra não como retorno. Uau. Quando eu tive o sim, foi com a maior editora do Brasil, que é espanhola, que disse o sim para mim. Então, assim, não aceite o não, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Nem você acredita, vai atrás. Segundo, Exato, né? Não ia parar no 22º, tenho certeza. E aí, eu quero caminhar, infelizmente, para o fim do nosso bate-papo, nesse primeiro dia do ano, te perguntando uma coisa que eu acho que é muito importante para a nossa reflexão. Tá lá com a lista, seja sobre casamento, seja sobre realizar um sonho, uma viagem, trocar de emprego, emagrecer, tudo que a gente falou aqui, tá? Realizar algo para os filhos. São muitos anos de lista frustrada, que não está acontecendo. O doutor pode ter um problema emocional, psíquico por trás disso? Será que ali, em um dos primeiros da sua listinha, não poderia estar procurar uma ajuda profissional? Fala um pouquinho sobre isso. Muito legal, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa coloca ali ter um relacionamento.
Se esta pessoa, é só um exemplo específico, se essa pessoa vem de uma família em que o relacionamento é conturbado, briga entre pai e mãe, por mais que racionalmente ela coloque na lista, eu quero ter um relacionamento, eu quero me casar, internamente a gente diz inconsciente, vai sabotar. Então, na hora que ela conhecer uma pessoa fantástica, inconscientemente ela vai caçar algum defeito. Ah, é muito bom, se é muito bom é melhor desconfiar, é melhor eu terminar antes de eu me envolver. Então, quando você vê que você tem um objetivo repetitivo que não atinge, você pode estar se sabotando. E aí sim, vai buscar o porquê dessa sabotagem, porque sempre tem alguma coisa. Isso é para profissão, isso é para relacionamento, para todos os aspectos. Se repete, tem algo por trás que o teu racional não enxerga. Então, atenção, talvez seja também para você o ano da decisão. Então, talvez valha a pena, o doutor falou, me fez lembrar de uma frase que é: as mesmas atitudes implicam nos mesmos resultados. Talvez esse, agora eu tenho um minutinho para encerrar, possa ser o ano em que você fala, se até agora deu tudo errado em muitos dos meus planos, será que não está na hora de mudar as minhas atitudes? Pode ser isso, né, doutor? Exatamente. Os relacionamentos ruins, repetitivos, né, as escolhas ruins, repetitivas, então, hora de mudar. Doutor, espero que nesse ano de 2024 o senhor possa vir muitas vezes, viu? Vai ser um prazer começar aqui no primeiro dia. Muito bom. Abrimos com chave de ouro. Obrigado. Também te recebendo aqui. Quem quiser entrar em contato com o doutor, o Instagram é @aleviana. Tem o site também, www.alessandroviana.com.br. Para quem quiser adquirir os livros, saber mais através das redes sociais, te encontra, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, Obrigado mais uma vez. Feliz ano novo para você e para os seus telespectadores. Feliz ano novo, volte sempre. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Que seja um ano maravilhoso, como eu já falei, repleto das bênçãos de Deus, e que esse bate-papo possa ter te ajudado aí a se planejar para esse novo ano. Te espero aqui amanhã. Fique com Deus e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.